Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotós. Bom, no dia em que se completou 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, nós iríamos passar esse vídeo. Porém, com a escolha do Papa, esperamos alguns dias mais para passarmos aqui. Então hoje nós vamos falar e vamos mostrar imagens exatamente de quê? Do final da Segunda Guerra Mundial. Quando, de modo especial, o povo soviético consegue penetrar a cidade de Berlim, levando à capitulação da guerra, levando a Alemanha à capitulação. É muito importante que nós, hoje, tenhamos uma visão crítica a respeito daquilo que se passou há 80 anos. Nós estamos vendo, por exemplo, que o presidente Lula, por ter ido à Rússia justamente participar das celebrações do final da guerra, que para eles se deu no dia 9 de maio, muitos jornais criticam essa atitude do presidente brasileiro, mas esquecem que essa data foi muito importante exatamente para quê? Para o povo, o antigo povo soviético, de modo especial para o povo russo. Eles é que perderam de 20 a quase 27 milhões de pessoas no front. Foram eles aqueles que mais sofreram com a guerra. Não se deve esquecer que, nós já havíamos falado até nisso, a respeito disso em outros vídeos, o plano de Adolf Hitler era exatamente transformar a Rússia e toda a antiga União Soviética num grande celeiro que iria abastecer o seu Reich por mais de 1000 anos, levando o povo, de modo especial o povo eslavo, o povo russo, à escravidão. Lá seria aquilo que o Hitler chamava de Lebensraum, ou seja, o espaço vital de que o grande Reich alemão necessitaria para sua manutenção e sobrevivência. Então, mais do que lutar numa guerra a favor deste ou daquele grupo, os soviéticos, de modo especial os russos naquele momento, lutaram por sua própria sobrevivência. E é isso, e é a respeito disso que nós vamos falar neste vídeo aqui. Espero que vocês curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo para outras pessoas. A história, pessoal, precisa sempre ser rememorada, para que nós não cometamos os mesmos erros do passado, como nós estamos vendo hoje no ressurgimento de grupos neofascistas e nazifascistas. É muito importante que nós tenhamos conhecimento do absurdo que produz esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento político, que muitas vezes a extrema-direita finge que não tem nada a ver com eles. Bom, espero que vocês continuem aqui no vídeo. Vamos para a vinheta. Hoje vamos falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito se fala do dia D, do heroísmo dos soldados estadunidenses que desembarcaram nas praias da Normandia, como a gente viu em vários filmes e séries. Mas e o outro lado da guerra? E o sacrifício do povo da antiga União Soviética? Você sabia que a antiga União Soviética perdeu mais de 20 milhões de pessoas no conflito e foi a responsável direta pela queda de Berlim, a capital do Terceiro Reich? Bom, neste vídeo vamos conhecer a fundo o papel decisivo da antiga União Soviética no fim da Segunda Guerra Mundial. Que nós vimos ontem, por exemplo, a festa que houve na Praça Vermelha. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Em 1943, a guerra começou a mudar de rumo. A grande virada
veio com a sangrenta Batalha de Stalingrado. Ali, o Exército Vermelho impôs a primeira grande derrota às forças de Adolf Hitler. Foi uma batalha brutal, travada casa por casa, rua por rua. A vitória soviética ali abriu caminho para uma ofensiva que só terminaria em Berlim. Enquanto os aliados ainda planejavam um desembarque na França, os soviéticos já empurravam os alemães de volta para o centro da Europa. A guerra no front oriental era intensa e sangrenta, mas foi decisiva. Como tudo, houve um grande custo humano, de modo especial para a União Soviética. Essa vitória teve, portanto, um custo imensurável. A União Soviética perdeu entre 20 e 27 milhões de pessoas, entre civis e militares. Compare isso com os Estados Unidos, que perderam pouco mais de 400 mil pessoas, ou com o Reino Unido, com cerca de 450 mil mortos. As cidades soviéticas foram arrasadas. Kiev, Leningrado, Smolensk, todas foram devastadas. O cerco de Leningrado, por exemplo, durou mais de 800 dias e matou centenas de milhares de civis pela fome. Para os soviéticos, a guerra não foi apenas uma missão militar, foi uma luta pela própria sobrevivência. Por isso, eles já chamavam de a Grande Guerra Patriótica. É muito importante nós pensarmos isso. Vamos falar agora, por exemplo, sobre a Operação Bagration e a ofensiva final. Vamos lá. Em junho de 44, enquanto os aliados desembarcavam na costa da Normandia, a União Soviética lançava a maior ofensiva terrestre da história, a Operação Bagration. Ela destruiu o grupo central do exército alemão na Bielorrússia. Mais de 350 mil soldados alemães foram mortos, feridos ou capturados. A máquina de guerra nazista estava ruindo no front oriental. Os soviéticos avançaram pela Polônia, libertaram Varsóvia e chegaram até o rio Oder, a poucos quilômetros de Berlim. Enquanto os aliados no Ocidente avançavam lentamente, os soviéticos enfrentavam o grosso das tropas de Hitler. Não esqueçam, Hitler queria que a antiga União Soviética se transformasse em um quintal para os alemães. Então, era uma região para se tornar o celeiro da grande Alemanha com qual ele sonhava. É muito importante saber isso. Lembrando também que o povo eslavo, de modo especial, o povo soviético, o povo russo, seriam empregados como escravos nos projetos de Adolf Hitler. Daí essa necessidade da antiga União Soviética de buscar a sua própria sobrevivência. É muito importante falarmos isso, porque para que a gente possa entender hoje que muito se fala até na mídia que a Rússia vai invadir a Europa, só que sempre se esquecem de falar que sempre foi a Rússia que foi invadida pelos europeus. Primeiramente, não esqueçam, a França com Napoleão, depois a Alemanha com Hitler. Vamos continuar. Os últimos dias de Hitler. Vamos prestar atenção. Em abril de 1945, com Berlim completamente cercada pelo Exército Vermelho, Adolf Hitler já sabia que tudo estava perdido. Ele estava escondido no seu bunker subterrâneo, exatamente na chancelaria do Reich. Ele vivia em um estado de negação e paranoia.
A cidade era constantemente bombardeada de dia e de noite, e Hitler culpava seus generais pela derrota e se recusava a fugir. No dia 29 de abril, ele se casou com a sua companheira de longa data, Eva Braun, numa cerimônia íntima, exatamente no interior do bunker. No dia seguinte, 30 de abril, ambos cometeram suicídio. Hitler tomou veneno e deu um tiro na cabeça. Eva também se envenenou. Seus corpos foram queimados por ordem dele mesmo. O homem que levou o mundo ao caos, responsável pela morte de milhões de pessoas, ciganos, judeus, comunistas, homossexuais, entre tantos outros, terminava seus dias como um verdadeiro fugitivo, acuado em ruínas. A notícia de sua morte foi confirmada apenas dias depois e marcou simbolicamente o quê? O colapso do regime nazista que foi construído por ele. Neste meio termo, nós tínhamos exatamente a corrida por Berlim. A Batalha de Berlim foi brutal. Cerca de 2,5 milhões de soldados soviéticos participaram da ofensiva final. Os alemães, mesmo cercados, lutavam com tudo que tinham. Soldados velhos, veteranos, membros da SS, adolescentes das Hitlerjugend, crianças e até mesmo civis armados. Mais de 80 mil soldados soviéticos morreram só nessa batalha. Mas, no dia 2 de maio, Berlim finalmente caiu. A bandeira vermelha, com a foice e o martelo, foi hasteada sobre o prédio do Reichstag. Era o fim do Terceiro Reich. Era o fim do sonho megalomaníaco de Hitler. Logo a seguir, nós tivemos a rendição da Alemanha, que se rendeu no dia 7 de maio de 1945, na cidade de Reims, na França. Mas a cerimônia principal aconteceu em Berlim no dia 8. Para os soviéticos, a rendição só foi reconhecida no dia 9 de abril, no dia 9 de maio. É por isso que essa data comemorativa é comemorada até hoje como dia D da vitória para eles. É uma data solene de homenagem aos milhões de mortos e é um dia de orgulho pela vitória sobre o maior regime de terror da história moderna. É importante sabermos a partir disso o legado soviético e a própria divisão da Europa. Vamos lá. Com o fim da guerra, o mapa da Europa mudou. A União Soviética, agora vitoriosa, passou a ocupar militarmente o leste europeu. Polônia, Hungria, a antiga Tchecoslováquia e a futura Alemanha Oriental, todas sob sua esfera de influência. Nascia a partir daí aquilo que se convencionou de chamar Guerra Fria. O mundo se dividiu entre Estados Unidos e União Soviética. Mas antes disso, o que se deve reconhecer é simples. Foi a União Soviética quem esmagou o poderio militar nazista. Foi o Exército Vermelho quem tomou Berlim. E foi o povo soviético quem pagou o maior preço da guerra. Tudo isso precisa ser lembrado, não como uma paixão ideológica, mas com honestidade histórica. Assim, quando nós vemos, por exemplo, os jornais da data de hoje, criticando, por exemplo, o presidente Lula por ter ido à Rússia participar dos desfiles que buscam comemorar essa data, muitos jornalistas ou pseudo-jornalistas erram ao esquecer que foi exatamente a Rússia, naquele momento, parte da antiga União Soviética, quem mais pagou o preço pelo fim do nazifascismo. É óbvio que nós não podemos nos esquecer que tais jornais,
também foram os mesmos que patrocinaram, que financiaram, que aceitaram e que apoiaram o regime militar no Brasil. Então é muito hipócrita esses jornais criticarem a própria Rússia por buscar resgatar esse brio de ter conseguido lutar e ter vencido o grande nazifascismo que se instaurou na Europa. E que esses mesmos jornais hoje apoiam de uma forma quase que aberta, como nós vamos ver em outras oportunidades. É fácil para o cinema e para os livros ocidentais, por exemplo, colocarem os aliados como os grandes heróis da guerra. Mas os números, pessoal, mentem. Enquanto os americanos, os estadunidenses, enfrentavam dezenas de divisões alemãs, os soviéticos enfrentavam centenas. Enquanto as praias da Normandia custaram milhares de vidas, as batalhas no front oriental custaram milhões. Foi o sacrifício soviético que partiu a espinha dorsal do exército nazista. E a vitória final foi, em boa parte, escrita com sangue russo, ucraniano, bielorrusso, letão, lituano. Em suma, com o sangue soviético. Sim, por mais que seja duro para algumas pessoas entenderem isso. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, terminou em 1945, há 80 anos. Mas seu impacto ecoa até hoje. E a história, para ser justa, precisa dar a cada povo o reconhecimento que merece. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, história se faz e se diz com profundidade. Até a próxima, pessoal!